Ângulos côngruos ou congruentes. Bom, observa uma coisa. Um detalhe também interessante. Lembre que o arco em radianos, a medida angular em radianos, representa também o comprimento do arco, porque o raio aqui é 1. Lembra que tem aquela forma? L igual a alfa vezes o raio em um arco. L é o comprimento do arco, alfa é o ângulo central, ou seja, a medida angular do arco, e R o raio da circunferência. Se eu pego, por exemplo, esse arco aqui de 30 graus, que é π sobre 6 radianos. Π sobre 6 radianos. Como o raio dessa circunferência é 1, como é que vai ficar o comprimento desse arco? Vai ficar alfa vezes 1. Então, o L é igual a alfa. E qual é o ângulo desse arco aqui? O ângulo alfa é π sobre 6. Então, quer dizer que o L é π sobre 6. Ou seja, o tamanho desse arco é π sobre 6. Então, sempre as medidas em radianos representam o tamanho do arco. Né? O tamanho. π sobre 6, que é mesmo. Lembrando que o π é aproximadamente 3,14 dividido por 6. Então, vai dar 0,4, 5, por aí. Menos que 0,5. Menos não, mais. Certo? Então, esse é o tamanho do arco. Ou seja, é como se eu percorresse daqui até aqui. Eu ia percorrer esse valor, esse π sobre 6. Ok? Ok? Então, se eu viesse do ponto 0 até esse ponto aqui, ó, qual foi minha distância percorrida? 30. Ó, eu saí do 0 e vim até esse ponto aqui, ó. A minha distância percorrida é 5π sobre 4. Lembrando que é radianos. O ângulo aqui sempre é radiano. Eu não posso dizer que é graus, viu? É em radianos sempre. Então, quer dizer que eu percorri o tamanho desse arco aqui, ó. O tamanho dele é 5π sobre 4, certo? Certo? Poderia ser centímetro, poderia ser metro, quilômetro, depende da dimensão disso aqui. Lembrando que o π é 3,14, por isso que a gente usa como... Deixa o π aí, porque vai dar um número irracional, né? Vai dar vírgula alguma coisa, né? Então, por isso que a gente deixa em forma de fração aí, 5π sobre 4. Se eu der uma volta completa na circunferência, qual é a minha distância percorrida? Imagina uma volta completa. Lembrando que a medida do arco é em radianos. Uma volta completa é quantos radianos? Uma volta completa é 360 graus, que em radianos é quanto? 2π. Ou seja, quer dizer que em uma volta completa dessa circunferência, a distância percorrida, ou seja, o comprimento da circunferência é 2π. Correto? Se eu considerar o π como 3,14, eu posso colocar aqui 2 vezes 3,14, 6,28. Digamos que esteja em metros, então quer dizer que eu percorri 6,28 metros em uma volta completa. Ok? Agora, se eu der uma volta e meia, qual é a minha distância percorrida, galera? Analise comigo uma coisa. Exatamente. Ó, se eu der uma volta e meia, em qual ponto que eu vou parar primeiro? Vamos imaginar o ponto que eu vou parar. Vai ser em qual ponto? No π, ou 180 graus, não é isso? Eu não vou parar nesse ponto? Ó, dei uma volta e meia volta, eu parei aqui no 180 graus. Uma volta e meia, eu venho para cá. Mas a minha distância percorrida foi só o π?
Eu percorri a distância π? Não, por quê? Porque eu percorri uma volta, que é 2π, e mais essa meia volta, que é π. Na verdade, ao todo eu percorri quanto? 3π. Peraí, professor, mas a circunferência completa não vai só até 2π, ó, a circunferência completa? Como é que eu posso ter um arco de 3π? Bugou, né? Então, na verdade, ó, o arco de 3π, se a gente for olhar em graus, vai ser quanto? Uma volta completa é 360 graus. Meia volta, 180. Então, 360 mais 180, eu vou ter aí um arco de 540 graus. Oxente, mas como é que diabo essa circunferência só chega até 360, como é que eu vou ter 540? É isso aí. Antes, se tratava apenas até 360, então, ao longo do tempo, se viu essa necessidade, justamente por isso, ó, de ter ângulos que estão acima de 360. Mas, na aplicação prática, o ponto que representa o ângulo de 540 é o mesmo ponto que representa o ângulo de 180. Não é no mesmo ponto aqui, ó, que eles estão sobre a circunferência? Então, na aplicação prática, eles estão no mesmo ponto, mas eles são ângulos diferentes. Se eu pegasse mais uma volta, ó, 540 e der mais uma volta completa, eu estou aqui no ângulo de 540 e der mais uma volta de 360, ele para onde? No mesmo ponto, não é isso? Se eu acrescentar 360, eu vou voltar para o mesmo ponto. Só que vai ser um ângulo de quantos graus? 900 graus. Então, esse ponto aqui, ele representa o ângulo de 180 graus, ele representa também um ângulo de 540 graus, e ele representa também um ângulo de 900 graus. A cada volta completa que eu der, eu paro no mesmo ponto. Ó. Se eu der mais uma volta de 360 graus, parei aqui de novo. Ou seja, 900 mais 360, 1260. 1260 também está aqui nesse ponto. Certo? Então, aí quantas vezes quiser, né? isso, quantas voltas forem. Então, ângulos que estão acima de 360 graus representam ângulos de mais de uma volta na circunferência, ok? Depois da primeira volta. Então, o que a gente pode ver com isso? Observem aqui. Ó. Eu tenho aqui um arco AB, certo? Eu tenho um ponto B aqui que representa esse arco AB. Aproximadamente aqui vai ser quantos graus? Olhando os ângulos que a gente conhece. 60 graus, ou quantos radianos? Π sobre 3. Certo? Então aqui eu tenho, vou colocar aqui que esse arco AB, vou colocar alfa, o ângulo alfa é 60 graus, ou π sobre 3 radianos. Certo? Se eu der uma volta completa, eu vou ter um arco de quantos graus? Um ângulo de quantos graus? 160. Ó, se eu estou nesse ponto e der uma volta completa e parar no mesmo ponto, ele vai representar já o arco de quantos graus? 360. Não. Ele vai ser 360 a mais. Lembra que 360 é aqui, ó. Ó, porque se eu saio do ponto B e venho rodando aqui e paro bem aqui, ele vem para o 360. Só que aí ele anda mais 60, ó. Ele vai rodar uma volta completa, vai dar 360 graus a mais. Então ele já vai ser o arco de 420 graus. Ou quantos radianos? Agora lascou, né? Já que nós vamos ver sobre radiano. Deixar aqui para a gente ver daqui a pouco. Aqui, dando mais outra volta, já vai ser um arco de quantos graus? Vou botar aqui o barulho do grilo. 780 graus, ó, 360 a mais. A cada volta que eu der parando nesse mesmo ponto, eu acrescento 360, não é isso?
Se a gente for olhar em radianos, ó, esse ângulo aqui ele mede π sobre 3 radianos. Uma volta completa eu vou acrescentar quantos graus? 360. Uma volta, vou colocar aqui, ó. Uma volta eu acrescento 360 graus. Ou seja, se eu for analisar em radianos, eu vou acrescentar quantos radianos? 2. Não esquece do π, Júlio César. Eu vou acrescentar 2π radianos. Ah, então basta eu acrescentar aqui, ó. Na medida em radianos, acrescentar 2π radianos. Então, sempre pense nisso. Cada volta completa vai acrescentar 2π radianos. Ó. Então, se eu tenho π sobre 3, eu acrescento 2π radianos. Ixi, mas peraí, aqui é fração, ó. Somar a fração, eu tenho que fazer o quê? Tirar o MMC. Certo? De 3 e de 1. Que é 3. Aí divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 3 dividido por 3, 1. Vezes π, π. Mais 3 dividido por 1, 3. Vezes 2π, 6π. Então, eu vou acrescentar 6π mais π, 7π sobre 3. Então, quer dizer que uma volta a mais, eu vou ter um arco aqui de 7π sobre 3. Ok? Então, nesse ponto aqui, ó, que é π sobre 3, esse ponto também corresponde ao arco de 7π sobre 3. Só que esse arco de 7π sobre 3 é com uma volta completa na circunferência. Ok? Se eu considerar 2 voltas, então eu vou adicionar quanto a esse ângulo? Não. 2 voltas eu vou acrescentar, ó, 2 voltas eu vou acrescentar mais 2 vezes 360, não é isso? 360 na primeira, 360 na segunda, concorda? Então eu vou acrescentar 2 vezes 2π, ou seja, eu vou acrescentar 4π. Então eu pego π sobre 3, π sobre 3 e acrescento 4π. Certo? Tiro o MMC de novo. Ó, quando você vai somar um número que está em fração com outro que não está em fração, ou seja, que no denominador aqui é 1, basta você fazer o seguinte, ó, você pode fazer direto esse aqui, ó. Pega logo o denominador e multiplica por esse aqui inteiro. 3 vezes 4π, 12π. Então fica π, que é daqui, ó, o numerador daqui, mais 12π, e repete o 3. π mais 12π, 13π sobre 3. Ok? Então, esse ponto aqui também corresponde ao ponto de 13π sobre 3 radianos. Ó, que se for em graus vai ser 60 graus, 420 graus e 780 graus. Então, esses arcos aí, ó, esses 3 arcos, são chamados de arcos côngruos ou congruentes. Certo? Então, o que são arcos côngruos ou congruentes? São arcos que estão no mesmo ponto da circunferência trigonométrica, no mesmo local. A diferença é o quê? Que cada um deles vai uma volta a mais na circunferência. Ok? Então, observe um padrão também aqui, galera. Existe um padrão para isso também. Ó. Observe que na primeira volta, eu vou acrescentar sobre um arco, eu vou acrescentar o quê? 1 vezes 360 graus, né? Eu vou acrescentar 360 graus, não é isso? Na segunda volta, eu vou acrescentar o quê? 2 vezes 360. Então, com 3 voltas, eu vou acrescentar o quê? 3 vezes 360. Com 4 voltas?
4 vezes 360. A mesma coisa para a medida em radianos. Na primeira volta eu vou acrescentar o quê? 2π. Na segunda volta eu vou acrescentar o quê? 2 vezes 2π. Na terceira volta, 3 vezes 2π. Na quarta volta, 4 vezes 2π. Então quer dizer que se eu falar assim, e se eu der 20 voltas depois, eu vou acrescentar quanto? 20 vezes... Droga. 20 vezes 360 ou 20 vezes 2π. Certo? Ok? Então eu tenho uma expressão geral. Para... Deixa eu ver se ninguém solicitou para entrar mais na aula. Eu tenho uma expressão geral para representar arcos côngruos ou arcos congruentes. Por quê? Observe que a diferença desse arco aqui, de 420 para o arco de 60, é que o de 60, o de 420 é o 60 mais 360. O de 780 é o 60 mais 2 vezes 360. Ou seja, sempre eu vou acrescentar um múltiplo de quantos graus? De 360. A mesma coisa em radianos. Eu sempre vou acrescentar um múltiplo de 2π. Então, dois arcos eles são côngruos quando suas medidas diferem de um múltiplo de 2π radianos ou 360 graus. Então, eu tenho a expressão geral para representar arcos côngruos é essa aqui. Dado um ângulo alfa qualquer, em graus, os arcos côngruos ou congruentes a ele vão ser todos os arcos que são alfa mais k vezes 360, em que o k pertence aos números inteiros. Deu para entender essa expressão? Foi aquilo que a gente usou no 60 graus. Por exemplo, lá era 60. O primeiro arco congruente a ele, na primeira volta vai ser o quê? O 60 mais 1 vezes 360. Esse K, ele é o inteiro, então ele é 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Na segunda volta vai ser quem? O arco congruente ao 60. 2 vezes 360. Na terceira volta vai ser o quê? 3 vezes 360. Se eu quero os arcos congruentes a 150 graus, vão ser quem? Aí eu falo, na primeira volta vai ser quem? Acrescento 360. Na segunda volta, mais 2 vezes 360. Na terceira volta, 3 vezes 360 e assim sucessivamente. Ok? Um detalhe interessante é que esse K é um número inteiro. O inteiro também pode ser negativo. Como assim? Um outro arco congruente ao ângulo de 60 graus seria 60 menos 2 vezes 360. E agora? Como assim? Vou colocar 1 para ficar mais fácil. 60 menos 1 vezes 360. Ou seja, fica 60 menos 360, que é menos 300 graus. Como assim negativo, galera? O que eu falei para você agora há pouco do sentido? Significa que é no sentido anti-horário. Se eu for olhar bem aqui para essa circunferência aqui, qual é o sentido? Se eu quero andar menos 60, onde é que vai ser o arco de menos 60 graus, galera? Menos 60 graus, eu pego 60 graus nesse sentido aqui, Aqui vai ser o arco de menos 60 graus. Ok? Observe aqui isso aqui também. Esse arco de 270 graus, se eu for olhar no sentido negativo, no sentido horário, ele vai ser o arco de menos 90 graus, não é isso? Para cá. Ok? Aqui eu vou ter o arco de menos 30 graus. O 180 tanto faz, né? Se eu rodar no sentido horário, aqui também vai ser menos 180 graus, porque ele está bem na metade. Certo? Bom, então olha só. Uma coisa interessante é isso aqui,
como a cada ponto da circunferência podem estar associados infinitos arcos côngruos, dizemos que o arco da primeira volta positiva, o que é a primeira volta positiva? Que está entre 0 e 2π, ou entre 0 e 360 graus. Associada a um ponto da circunferência, é a primeira determinação positiva de qualquer arco côngruo associado ao mesmo ponto. Como assim? Vamos aqui, ó. Ó. O arco de 60 graus, que nós já estamos vendo aqui, ó. Aqui é o arco de 60. Com uma volta a mais, ele é 420. Uma volta a mais, 780, não é isso? Uma volta no sentido horário, sentido negativo, ele vai ser o arco de quantos graus? Menos 300 graus, porque eu tiro 360. Ó. 60 menos 360 menos 300 graus. Beleza? Bom, nós dizemos o seguinte, que os 60 graus, ele é a primeira determinação positiva desse ponto aqui, ó. Porque esse ponto ele está associado a vários arcos de mais de uma volta. Mas a primeira determinação positiva é o valor da primeira volta, ou seja, considerando aqui 0 e aqui 360. Então, os 60 graus é a primeira determinação positiva desse arco. Beleza? Entendido, então, o que é a primeira determinação positiva? De um arco? Certo. Ó, outra coisa, em radianos. Se eu quiser em radianos, né, a expressão geral para arcos congruentes em radianos. Ó. Um arco de x radianos, então a sua expressão vai ser x mais 2k π com k pertencente aos inteiros. Né, ó, igual a gente viu agora há pouco. O de 60 graus, né, π sobre 3. Então, na primeira volta, eu vou acrescentar o quê? 2π. Na segunda volta, eu vou acrescentar o quê? 2 vezes 2π. Na terceira volta, eu vou acrescentar o quê? 3 vezes 2π. Então, eu vou acrescentar sempre, ó, k vezes 2π. Certo? K vezes 2π. Que aí fica 2kπ. Para não colocar o π antes do k e fica feia a pronúncia. Eu acho que é por isso que o livro coloca o k primeiro. Se o π vier antes, a pronúncia não fica legal, não. Então, por isso que fica assim. Tá ok? Então, primeira determinação positiva vai ser o primeiro ângulo, o ângulo da primeira volta associado. No caso desse π sobre 3, ó, ele é a própria primeira determinação positiva. Beleza? Uma coisa interessante, galera. Sempre para a gente saber se o arco está na primeira volta ou não em radianos, é bem legal porque é fração. Ó. Por exemplo, se eu tenho esse arco aqui, ó, 6π sobre 3. Ele é um arco de quantos graus será? Ele está onde? Na circunferência trigonométrica. Se for analisar a fração, 6 dá para dividir por 3, não dá? Quanto é 6 dividido por 3? Então essa fração é a mesma que 2π. Ou seja, ele é o ângulo lá de 2π de 360 graus. Ok? Lembre que uma fração ela é sempre uma parte em relação ao total. Ó. 6π sobre 3. 6 dividido por 2 dá 3. Significa que essa fração ela representa 2 inteiros. Beleza? 2 inteiros. Agora, se eu tenho a fração 3 sobre 6, eu tenho 3 partes de um total de 6. Então, eu tenho o quê? Metade, não é isso? Então, eu não tenho um inteiro, eu tenho metade do inteiro. Entendido? Bom, um inteiro, no ciclo trigonométrico, vai ser o quê? Um inteiro. Um inteiro vai ser o π, ó. 1π, que vai ser o ângulo de 180 graus. Então, um inteiro na fração sempre vai representar a semicircunferência aqui, ó, 180 graus. E 2 inteiros representam o quê? O 360
60, né? Porque 2π é 360 graus. Então, basta eu analisar as frações dessa forma. Por exemplo, se eu tenho 7π sobre 3. 7π sobre 3. Significa que eu tenho... o 7, ele é o quê? Eu vou decompor o 7 de acordo com o total aqui. O total não é 3? Significa que o 7 eu vou ter 3, mais 3, mais... Mais quanto? 1. Então, 7π sobre 3 é o mesmo que 3π sobre 3, mais 3π sobre 3, mais 1π sobre 3, que é π sobre 3. Não é isso? Esse 3π sobre 3 é um inteiro, é um π. Esse outro aqui é outro π. E mais π sobre 3. Então, quer dizer que eu tenho 2π e mais o π sobre 3. Então, aqui já dá para ver que ele está acima de 2π. Ou seja, está acima da primeira volta. Então, basta você ver isso. Você vê se o numerador é um múltiplo pode ter um múltiplo do denominador. Como assim? 13π sobre 4. Antes do 13, qual é o múltiplo do 4 que nós temos, galera? Antes do 13? O 12. Então, eu posso fazer o seguinte, que tem o 12π mais π sobre 4. Quanto é 12π dividido por 4? Então, quer dizer que eu tenho 3π ali e mais o π sobre 4. Então, quer dizer que eu tenho quantas voltas aí? Lembrando que o 3π não é uma volta. Uma volta é quanto? 2π. Então, 3π é 2π mais π, ou seja, uma volta e meia. Certo? Talvez vocês possam se perder um pouco quando for falar sobre isso, mas eu acho interessante falar. Se você não lembrar disso aqui, não vai deixar de você aprender o conteúdo, não. Certo? Isso é só um extra. Lembre que... Vamos voltar agora aqui para o que a gente estava falando antes. Os arcos congruentes e a primeira determinação positiva.